um caso de reabilitação com implantes, então um tratamento já muito mais reabilitador por inteiro, né, onde envolve muitas coisas, a parte de oclusão, a parte funcional e também a parte estética. Então a gente vai começar primeiro por esse caso completo, um caso de reabilitação completa, e depois vamos falar dos casos de lente de contato para vocês. Então vamos lá. Então a gente acabou recebendo uma paciente, então só faz favor, passa ali para mim, nessas condições. Então o que a gente pode se deparar aqui? Logicamente ela faz uso aqui de uma prótese total superior, uma dentadura. Pelas próprias características de como ela se encontra hoje, já dá para imaginar que ela já tem muito tempo essa prótese. Então que também de pacientes já de mais idade, isso aí infelizmente ainda é muito comum de ter feito, às vezes no decorrer da sua vida, 1, 2, 3 próteses no máximo, às vezes então já usando lá 15, 20, 30 anos a mesma prótese. Então isso não tem como durar, não tem como dar certo, além de prejudicar em muito toda a parte de articulação, ou às vezes até problemas mais graves do que essas próteses antigas e aí mal adaptadas, de poder então gerar um índice muito alto ainda de câncer de boca em função dessa má adaptação ou desse trauma que essas próteses podem gerar na boca. Tá? E outra coisa também que essas próteses podem gerar muitos pacientes vêm por indicação médica por estarem com problemas estomacais. Por quê? Porque essa prótese ela já está toda desgastada, então a pessoa ela já não consegue mais triturar os alimentos. Então ela acaba dando 2, 3 mastigadas ali que acaba não triturando e eles engolem os alimentos meio inteiros. Então isso acaba gerando muitos problemas estomacais. Então eu já tive pacientes que vieram por indicação médica por estarem com muito problema de estômago e a causa ser a prótese mal adaptada. E logicamente acaba gerando então problemas de úlcera, ou às vezes problemas de azia, de refluxo, porque em vez de ter feito grande parte do papel na própria boca, que seria da trituração dos alimentos, passa a ser feito essa digestão quase que totalmente no estômago e acaba gerando esse tipo de problema. Tá? Então, uma vista do outro lado, além desses problemas que a gente comentou, aqui a falta de articulação ela é nítida, então os pacientes já mesmo com a prótese fechada ou tentando encostar dentes, tocam um ou outro dente, grande parte deles não se tocam mais, pelo próprio desgaste já ocorrido, seja pela função de estar com ela na boca, ou às vezes até porque o paciente então tende a querer limpar de uma maneira usando escovas ou artifícios que não são próprios para que sejam usados nos dentes e prejudicando ainda mais, tanto os próprios dentes na boca, como logicamente o uso da própria prótese. Tá? Então aqui uma vista bem próxima de toda a situação, aqui então a gente já percebe outros problemas que ela já teve então aqui desde fissura, desde trinca, desde perda de dentes ou então quebrou o dente da própria prótese, já foi colado e logicamente tudo que já foi impregnado em todo nesses dentes, tá? Isso da prótese total removível. E nos inferiores, outros problemas, tá? Então, de dentes que já foram restaurados, bastante placa, consequentemente bastante tártaro, que gera então uma perda óssea muito grande, esses espaços que formam-se aqui entre os dentes, que vê esse fundo escuro da boca, é porque na verdade houve ali uma perda óssea muito grande, consequentemente a gengiva também desceu. Os dentes posteriores a gente percebe então já esse escurecimento por cárie, às vezes também até pelo próprio tratamento de canal que já deve ter em algum desses dentes, pinos que já são colocados lá, dentes aqui feitos de acrílico, então assim, uma miscelânea de tratamentos odontológicos que chegam a um estágio que o paciente não tem mais muito para onde correr, por exemplo, não tem mais muitas opções de solução. Então, um dos que a gente pode lançar mão, que é logicamente para ele uma garantia de um resultado de um tratamento daquilo que ele espera, são os implantes. Então, a partir do momento que a gente acaba dando as opções, explicando, orientando o paciente, ou muitas vezes até ele já vem com essa ideia de que, olha, eu não consigo mais manter esses dentes porque doem, porque me incomodam, ou às vezes até pelo próprio investimento individual, é muito mais fácil então fazer um processo de uma prótese fixa sobre implante quando a gente faz a remoção desses dentes, sendo que logicamente tem que existir uma indicação ou logicamente uma aceitação do próprio cliente. Tá? Então, na sequência, a gente fez aqui a remoção dela, então para ver que é uma dentadura de uma maneira feita bem antiquada, bem antiga, tá? A gente vê pelas próprias características do material internamente, tá?
e assim então uma vista radiográfica. Para a gente, logicamente, partir para os tratamentos com implantes, a gente faz a solicitação de todos os exames necessários, desde as imagens intraorais, da panorâmica, até então chegar também nas tomografias. Então essas tomografias nos dão imagens tridimensionais, das 3 dimensões, a altura, a largura e a espessura. Aqui a gente está vendo uma panorâmica, dá para nos dar um norte já, só para também poder apresentar para vocês o que ela tinha de dentes, então, do que já tinha então tratamento de canal e um pino metálico, do que já tinha tratamento de canal, o que já havia de perda óssea, dentes que já tinham lesões. Então assim, mesmo que eu quisesse tentar tratar algum desses dentes ou tentar manter, não seriam todos, e aí logicamente ia ficar um ou outro, sendo que ela teria que reabilitar todo o resto da boca, então com outros tipos de implante ou com muito mais implantes do que fazer então a dita prótese tipo protocolo, onde a gente consegue no arco inferior fazer ela com 4 implantes, tá? A gente então agora, antes de iniciar o tratamento da cirurgia propriamente dito, então a gente faz um planejamento reverso. O que seria isso? A gente parte já daquilo que a gente imaginaria como resultado final. Eu quero já mostrar para esse paciente, eu já quero mostrar para esse cliente como é que vão ficar os seus dentes, e ele também aprove, aceite o resultado daquilo que a gente vai atingir, para que ele já consiga então imaginar como é que vai ficar no final, sem nem mesmo ainda ter feito a cirurgia. E como é que a gente faz isso? Como a gente está mostrando aqui para vocês. Então a gente faz uma moldagem do arco superior, uma moldagem do arco inferior. Então a partir de um rodete de cera, de um plano em cera, então isso aqui é uma cera vermelha, a gente tem esses 2 planos, essas 2 placas de cera, uma no arco superior e uma no arco inferior. E a gente então vai pedir para o paciente morder até o ponto onde a gente consegue ajustar, onde a gente consegue então ter a linha média dos dentes, a linha dos caninos, a linha de quando a gente quer que ele sorri, o máximo que apareça dos seus dentes, quando ele tiver com o lábio em repouso, o quanto que eu quero que apareça de dentes. Então todas essas marcações a gente vai fazendo aqui na cera. Então como a gente pode ver aqui... Isso é o restabelecimento da dimensão vertical desse paciente, né? Então a gente faz através de algumas medidas na face. Então através da parte de medidas que vai da parte do olho até o canto da comissura, enfim. Tem algumas medidas faciais que nos levam à dimensão vertical correta desse paciente, e a gente chega a uma medida padrão que a gente precisa ter para aquele paciente, que vai ser o tanto que vai aparecer os dentes, como o Jean está comentando. Isso aí. Então aqui nessa linha do meio, como se fosse a linha média dos dentes, essas linhas mais aqui para a parte posterior, como seria a posição do próprio canino. Quando se faz uma linha aqui na horizontal, quando a gente pede para o paciente sorrir o máximo que ele consegue, para a gente marcar como a gente gostaria do tamanho daqueles dentes naquele local. Então aqui a gente já partiu para a cirurgia do arco inferior, a gente fez a remoção dos dentes, a instalação de 4 implantes. Assim a gente já entra no processo de moldagem, então assim termina a cirurgia, colocando esses componentes já para moldagem, que eles logicamente saem e são removidos na hora. E assim então o paciente tem a sua cirurgia terminada. Então tudo acontece numa mesma sessão, nesse caso aqui em específico, da extração dos dentes, da colocação dos componentes, da instalação do implante, da instalação dos componentes protéticos, da etapa de moldagem, e assim ele se finaliza. E esse fio que é colocado de sutura nessa cirurgia, ele é um fio reabsorvível. Então a gente não precisa depois de alguns dias remover esses pontos, porque esse próprio fio ele vai se reabsorvendo. Por quê? Porque em pouquíssimo tempo agora a gente vai colocar a prótese imediata definitiva. Então, para não ter que tirar depois a prótese, ou enfim, o que a gente faz? Coloca um fio reabsorvível, que gradativamente ele vai se deteriorando e a gente não precisa remover. Facilita, é um processo que a gente acaba adiantando. Então, esse aqui é o momento que a gente faz a moldagem, lógico, logo após a cirurgia, e que já é enviado então para o laboratório. Né? Aqui é um guia que a gente utiliza na hora da cirurgia, então que ajuda a ter alguns apoios, que são resinas que a gente ajuda a fixar todo esse conjunto, porque isso aqui vai dar uma réplica fiel de como é que está em boca, de como é que o laboratório pode trabalhar para nos entregar esse tipo de resultado para a gente fazer uma prova. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa etapa? Fez a cirurgia, onde fez ali a remoção dos dentes, a instalação dos implantes e a moldagem, e na etapa seguinte, no dia seguinte, então o laboratório já nos envia uma prova, só para a gente refinar o que a gente fez, logicamente, antes da cirurgia, para ter, logicamente, mais
mais um teste, assim pode-se dizer, para que a gente então cheque. Então essa paciente aqui fez a cirurgia em dias anteriores, 1 ou 2 dias antes, e a gente está aqui provando. No arco inferior, a prótese fixa sobre implante, tipo protocolo, e no arco superior, nesse primeiro momento, então ela está fazendo uma prótese total nova, tá? Então, onde a gente vai checar, logicamente, tudo. Novamente, a oclusão, que seria a mordida dos dentes, os encaixes deles, os posicionamentos, o quanto que eles estão aparecendo no sorriso ou com o lábio em repouso, para que fique, logicamente, de agrado ou que fique da mesma forma que a gente já havia planejado. Então, como a gente aqui embaixo vê essa cera vermelha, para não deixar nessas características e para deixar o mais natural possível, existe uma escala de cor de gengiva. Então, essa escala tem vários tons e vários tipos de tons diferentes que a gente pode ainda mesclar entre eles para que chegue o mais próximo da gengiva natural desse paciente, levando também em consideração até a própria cor do lábio ou a parte interna do próprio lábio, para que então onde a gente vê que está aqui em vermelho passe a ser a cor daquilo que a gente predefiniu, tá? Na sequência, então, a gente vem com a peça agora pronta e acrilizada. Como eu comentei para vocês, embaixo ela passa a ser uma peça fixa, ela não remove. A gente, só como dentista ou como profissionais da área da odontologia, conseguem remover. Existem aparelhos ou peças específicas para a gente poder tirar elas, mas é isso que o paciente veio buscar. Não ter mais que se incomodar ou ter o receio de que essa peça fique solta, ou que ela balance, ou que ela solte quando ela estiver se alimentando, porque se eu comparar entre a de baixo e a de cima, a dentadura de cima ou a dentadura de baixo, quando ela está nessa fase de ser removível, o paciente se incomoda muito mais com a parte inferior, por causa da própria língua, às vezes por causa da própria bochecha, os movimentos próprios do lábio, que tendem a tirá-la da posição, sendo que na parte de cima, o próprio céu da boca, do palato da prótese, ajuda a fazer um pouco de sucção, faz um pouco de vácuo naquela região, então ela deixa um pouco mais estável. E embaixo isso não acontece. Então, quando o paciente vem procurar um trabalho de reabilitação e está num caso bem semelhante ao dela, a primeira coisa que esse cliente quer, ou esse paciente quer, é fazer o arco inferior, porque é o que mais incomoda. Na sequência, logicamente, dá para ser planejado, como a gente já mostrou para vocês aí também em outros programas, que eu posso reabilitar com implantes tanto no arco inferior como no arco superior. Muda, logicamente, a quantidade de implantes, pelo próprio tamanho do arco e pela própria qualidade do osso em cima ser mais poroso, eu tenho uma quantidade maior de implantes se comparados com os de baixo, mas ela passa a ser uma peça fixa e, logicamente, no arco superior eu posso então tirar o céu da boca, ela fica muito mais refinada. O que acontece normalmente é que é isso, o paciente faz a inferior e achando que a superior eu já estou tão acostumado com prótese total, então eu vou continuar usando a minha prótese total, mas passa alguns meses, a pessoa procura a gente novamente querendo fazer a superior fixa também, porque ela vê a qualidade, né? A qualidade da mastigação, o conforto que dá ter novamente uma prótese fixa na boca, então que ela pode mastigar o que ela quiser, que ela pode comer o que ela quiser, que ela pode sorrir, dar gargalhada, se movimentar, e aquela prótese não tem o risco de soltar, que ela tem também a liberdade de poder higienizar os dentes na frente do marido, da esposa, enfim, não precisa tirar uma prótese total, ter que se fechar sozinho no banheiro, aquela vergonha. Então, a partir do momento que a pessoa tem uma prótese fixa interna, então toda uma qualidade de vida se envolve ao redor disso, né? Sim. E quando a gente entra para um processo desse, como a Morgana comentou, sempre gera também uma dúvida se ele não faz essa prótese nesse primeiro momento, vou supor no caso aqui uma superior, se quando ele pensar em fazer, se ele tem que fazer de novo o inferior. Não, porque a gente já está deixando ela planejada de tal forma estética que a reabilitação na parte superior com os implantes é muito mais para a gente poder então levar para o paciente uma peça fixa, porque esteticamente a gente vai conseguir deixar nas mesmas condições. Mas nesse caso aqui em específico, ou na maioria deles, quando o paciente procura um tratamento reabilitador em um dos arcos e já vem com próteses antigas, é inevitável que ele faça, pode até ser feita uma prótese e uma dentadura, mas o outro arco tem que ser feito novo, porque eu não posso adaptar então uma prótese nova, nesse caso aqui uma prótese tipo protocolo inferior nova, para adaptar com a dentadura dela antiga, porque daí a gente está cometendo um erro em cima do outro, tá?
Aí a gente tem vistas bem próximas, então o quanto que a gente consegue gerar aqui de naturalidade para essa paciente. Vocês logicamente devem lembrar bem como é que foram aquelas fotos iniciais e como é que estavam aqueles dentes, tá? A gente consegue, como a gente sempre vem comentando aqui em alguns programas, o quanto que a gente dá um ar de jovialidade para esse cliente a partir do momento que a gente mexe nos dentes. Logicamente isso atrai para o paciente a vontade de fazer outras coisas, outros tratamentos. Hoje em dia a odontologia lança mão também de tratamentos faciais, que a partir do momento que ela vê resultados e começa a perceber esse tipo de situação e esse nível de melhora, logicamente há uma ânsia muito maior na busca, logicamente, de outros tratamentos estéticos. Pessoal, a gente vai para o intervalo e volta já. Sorriso. Ato de sorrir ou sorrir-se. Manifestação de um sentimento que se faz sorrindo.